Olá, amores! Um ótimo momento do agora para vocês. Que o coração de vocês pulse a melhor história do agora de vocês, sentindo em seu coração. Eu coloquei para vocês que eu vou estar fazendo alguns vídeos, não vou colocar uma data exatamente quando vai surgir esses vídeos, porque eu vou coletando, absorvendo as histórias e passando para vocês a minha visão da história. A história que cada um me conta. Então é a história da Maria, da Beatriz, da Tatiana, seja o nome que for, seja a pessoa que for. Todos os seres humanos têm uma história. Essa história é a nossa vida, a nossa realidade, a nossa programação, certo? Então eu vou colocar a minha visão, Andréia, sobre a história que a Maria, a Beatriz, a Tereza me contou, o João, o Pedro. Então eu vou colocar a minha visão, a melhor visão que eu possa no meu momento agora, olhar aquela história e ressignificar e mudar da melhor forma. É o meu olhar sobre a história. É uma pequena história, uma breve história que a pessoa me conta e eu vou estar ressignificando com a minha visão sobre aquela história. Eu não sei ali a raiz, né? Vamos dizer assim, eu não sei o momento que ela nasceu até o agora dela. Então eu não sei todos os detalhes da vida dela, mas é uma parte que ela me relatou. E como eu, Andréia, recebo essa história, como eu vou olhar da melhor forma para essa história? Que a pessoa ela vai me relatar algumas situações. E eu vou ler para vocês algumas situações aqui e vou estar mudando, ressignificando da melhor forma realmente que eu sinto em meu coração em ler aquela história, tá? Isso é a minha forma Andréia, que usa todo o método do hipnoprogramação, que é o método que eu desenvolvi. Então eu vou estar usando toda essa energia de mudança em relação a essa história. A pessoa que vai escutar essa história, né? A pessoa que me contou essa história e as pessoas que vão escutar essa história, absorva com um filtro, absorvendo toda a informação com um filtro, porque eu estou contando uma história que ela não pertence a mim, mas eu assumo que ela está na minha vida e compreendo que eu vou olhar a minha melhor forma nessa história e estou passando para vocês essa história com a forma do meu olhar humano, a forma que eu estou olhando essa história. E vocês aí vão fazer exatamente assim, absorver, escutar, vai usar o filtro e ver a melhor forma que vocês podem modelar para a situação que vocês estão no momento de vocês. Porque cada um modela a sua realidade, certo? Então, o que eu vou estar fazendo sempre com essas histórias é exatamente isso. Eu vou ler uma história real que chegou até mim, ou pode ser meus pacientes ou pacientes antigos, ou pode ser pessoas que se inscreveram, né? Escreveram para mim, pessoas que escreveram para mim e me contaram brevemente alguma situação que está ali no foco dela, né? Ali na história dela. Então eu vou ter o meu olhar em mudar essa história na minha forma de ver aquela história, tá? E a pessoa vai modelar da melhor forma dela. Então tudo é uma forma que eu estou colocando a minha posição e vocês vão modelar a posição de vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar lendo a história, porque eu escrevi aqui, porque eu peguei, né, a história ali do WhatsApp e eu escrevi essa história aqui. E aí eu vou ressignificar essa história aqui para vocês. Estava basicamente assim, tá? Andréia, como vou sentir a gratidão se eu não vejo que é certo o que as pessoas estão fazendo na minha casa, no lar dela, tá?
ela está relatando que ela está na casa dela e ela não sente essa gratidão, que eu sempre estou conversando com ela. Como que ela vai sentir esse sentimento dentro dela de gratidão se ela não concorda com o que as pessoas estão fazendo na casa dela? Como que ela vai fazer isso? Ela quer entender como. E tudo sou eu que tenho que resolver. Ela sente que tudo que acontece na vida dela, em relação à casa dela, as situações que vão se conectando a ela, sempre é ela que tem que colocar a posição de resolver. E esse resolver que ela está se colocando é de uma forma com ansiedade, desespero, tá? Porque em alguns momentos ela já me relatou que é uma pessoa que sente ansiedade. Hoje ela fala que isso está diminuindo. Mas se ela começa a afirmar cada vez mais, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade, cada vez mais e mais isso vai realmente ficando de uma grande energia. Então, aí ela coloca assim: sempre estou procurando a olhar para tudo da melhor forma, como você falou. Sim, eu me coloco a falar sempre, momento a momento. Coloque a sua melhor forma, a melhor forma que você vai olhar a situação que você está vivendo no agora. Qual é a melhor forma? Íntegra em teu coração, a integridade do teu coração é sentir uma realidade em ver aquela situação. Como que é a melhor forma? Porque o desespero, ele vai tampar essa parte que você não vai ter como olhar a melhor forma, porque você mesmo está colocando esse bloqueio em colocar desespero. E aí eu vou entrar com esse assunto para vocês na hora que eu for ressignificar essa história, tá? E aí ela coloca assim: e vejo meu marido no sofá, tranquilo, não tem reação com a situação financeira. Minhas filhas são uns amores, mas sempre me escondendo alguma coisa que eu vou depois a descobrir. Nada de sério, mas me incomoda porque eu não porque não contou para mim, porque não contou para ela. Porque não se abre comigo. Por que não se abre comigo? Por que não me contou? Ela sente que não é algo sério, mas ela se incomoda porque as filhas não se conectaram a ela, não conversaram com ela em relação à situação. Elas têm ciúmes da irmã mais nova. São meninas, tá? E elas têm, as mais velhas têm ciúmes da mais nova. Isso ela relatou aqui. Minha família, e aí ela muda, né, uma parte da história dela, mas que tem toda a ligação. Minha família vive pedindo as coisas para mim, a família que ela estava querendo dizer, não ali na família, né, o marido e as filhas, e sim os familiares, como tios, pai, irmão, primos, enfim, é essa forma que ela se colocou, tá? Minha família vive pedindo as coisas para mim e eu não tenho no momento nem para mim. Estou com contas, tenho empréstimos, sou eu que tenho que resolver tudo, né? Ela fala que ela tem empréstimos, que ela tem contas a pagar, ela tem a parte do aluguel da casa dela, as coisas que são do dia a dia da casa, né, do custos, dos valores que realmente tem que estar ali funcionando na casa. Então, ela coloca essa visão que sempre ela tem que se colocar a resolver. Sempre ela está ali na frente para resolver tudo isso. E aí ela coloca assim: meu marido trabalha, mas vive tranquilo. Então, assim, ele trabalha, só que ela tem uma visão, o olhar dela naquele momento, a energia de sentir aquilo, é que ele está de uma forma tranquila com toda a situação que ela está nervosa. Então, ela acredita que o marido também teria que ter a mesma ação que ela tem,
né, essa forma em desespero. Então, como ela não vê isso no marido, ela ela acredita que isso ele não está tendo importância, ele não dá importância. E tudo isso vai gerando mesmo, porque ela está validando cada vez mais e mais. Vamos prosseguir com a história que está finalizando essa parte que ela me contou, que ela me relatou. Então, meu marido trabalha, mas ele vive tranquilo. E isso me incomoda e fico mais nervosa. Não sei o que faço, como você... Aí ela começou a perguntar para mim. Como você tem uma visão sobre o que eu estou relatando para você? Qual é a sua visão? Se fosse você nesse momento, o que você sentiria, né? Em ter essas situações semelhantes que ela relatou. Então vamos lá. Eu sei mais situações da realidade dela, tá? Eu sei ali o momento de alguns pontos da vida dessa pessoa. Ela me colocou essa parte porque assim, eu vou começar a falar sobre a forma que a pessoa está se colocando. Ela vai me escrever uma carta. Ela vai me relatar alguns pontos que ela está vendo foco e atenção naquilo. Né? O que ela me relatou aqui é uma atenção que realmente o inconsciente dela trouxe, ela escreveu e passou exatamente palavra por palavra, exatamente o que ela sente no momento atual dela, né? Esse momento da história dela, da vida dela. Então, como que eu vou ressignificar? A minha visão, Andréia, de ressignificar essa história. A minha visão. Eu sei pontos dela, então eu vou falar com mais tranquilidade em relação a todos os pontos, porque eu sei de uma parte ali, da parte ali de criança dela, então eu sei tudo isso, tá? Então eu tô falando sobre a história dela, porque eu já sei a história dela, né? E realmente essa parte que ela me relatou já tem algum tempo. E hoje ela já foi se modelando diferente em relação a isso. E tem até um relato que eu poderia até mudar a voz dela e colocar aqui para vocês escutarem a forma que ela falou. Mas claro que isso eu tenho que pedir uma autorização, a energia, né, da permissão dela em colocar, mesmo que eu mude a voz dela. E eu, Andréia, me sinto, né, na minha melhor forma em pedir essa licença para a pessoa. Mas eu vou contar a forma que eu vou olhar a história dela. Ela se coloca numa posição que sempre é ela, sempre. Vocês notaram na história que sempre sou eu. Sempre sou eu. Ela pode usar o sempre sou eu, tá? Porque quando você vai ressignificar uma história, observa a forma que você está pensando palavra por palavra. Observa a forma que você está falando, palavra por palavra. Observa como você está escrevendo a história. Por que isso? Porque as palavras nós aprendemos a falar, né? E cada palavra nós temos um registro do que é. Então, quando você faz aquela frase e começa a pulsar a informação daquela frase, mais e mais. Então, aquele registro do que já está, que você sentiu na sua vida, que você vem sentindo em sua vida, vai se validar. Por quê? Porque está no seu inconsciente, toda a história que ela me relatou está no inconsciente dela, que passa a informação e pulsa no coração dela. E quando pulsa nesse coração dela, cada vez mais e mais ela sente aquilo. O sentir dela, mesmo que ela fale, não, mas o que eu sinto não é algo agradável, não é bom. Pode ser que ela sente tudo isso, que não é agradável, que não é bom. O que acontece é que o teu inconsciente sentiu. Ele não vai identificar se é bom ou ruim. Sentiu é registro para ele. Não existe sim, não para ele. Mas se for para colocar numa outra forma, vamos dizer que ele só entende o sim, né? Então, o que acontece? Quando você começa a colocar repetições, cada vez mais velocidade, porque repetição, conforme você vai colocando, isso vai criando uma energia de velocidade. E essa velocidade faz uma frequência, e essa frequência começa a modelar
para a nossa visão humana, começar a enxergar situações, coisas e pessoas, o nosso cenário da nossa vida humana. Cada vez mais e mais essa situação vai acontecer porque entramos cada vez mais nessa sintonia para modelar aquilo que eu vou assistir na minha vida. Então, quando ela coloca sempre sou eu. Quando ela coloca sempre sou eu, ela está colocando na posição que o coração dela pulsa de uma forma que é para construir exatamente o que ela começou a sentir em relação às situações que dói, né? Aquele sentimento de dor em relação eu que tenho que resolver tudo. A minha família fica tranquila, o meu marido ele trabalha, mas ele está super tranquilo, isso está me incomodando porque eu quero que ele fique exatamente da mesma forma que eu, desesperado. E quem falou que tem que estar desesperado? Quem falou que tem que ficar desesperado para mostrar que você está se conectando a grandes resultados da melhor forma no momento? O silêncio da pessoa, ela pode estar ali se conectando da melhor forma em ver os resultados e a pessoa está ali de uma forma julgamento e essa forma julgamento você pode usar essa forma de energia com forma de compreensão, ressignificar palavras. Você vai ressignificar a sua história, mas inicialmente ressignifique as suas palavras. As palavras que você está sentindo e vai surgindo em seu pensamento. Porque se você está sentindo em seu pensamento, né? Vamos colocar aqui uma metáfora, que é aqui que está o pensamento. Então, exatamente assim, esse pensamento que vem momento a momento na sua realidade, tá? E isso começa cada vez mais pulsar em seu coração, mais esses pensamentos, e isso começa a incomodar você, você vai colocar isso da melhor forma. Bem, eu tô sentindo isso? Quais são as palavras que está surgindo em meu pensamento? Está vindo, nossa, eu estou desesperada. O meu marido, ele não quer saber de nada. Então veja a frequência que você está colocando. Sou eu sempre que estou resolvendo isso. Só que na verdade, ela está se colocando numa posição de não resolver. Porque o desespero, qual é a energia do desespero? É que você não encontre a saída. Que você não encontre o resultado. Que você não encontre a melhor forma no momento atual que você está ali. Porque você quer um resultado. Se você encontrou um melhor momento do seu agora para resolver aquele agora, agradeça esse momento mesmo que seja algo pequeno. Porque a pessoa quer resolver aquela coisa gigante na vida dela, mas dê valor aos detalhes que você está modelando inicialmente. Por quê? Porque inicialmente você está aprendendo a modelar diferente. Porque o automático já sabe fazer tudo aquilo sozinho. Então ele tem uma força gigante em impulsar toda essa informação e o seu coração começar a realmente modelar. Porque você sente e realmente as coisas vão modelando. Então observe aqueles detalhes pequenos e você começa a valorizar os pequenos, porque desse pequeno ele vai começar a aumentar. E isso vai trazendo os resultados. E sabe aquele estado desejado que você quer? Aquele estado de resultado que você vê como objetivo, resultado final? Ele realmente vai chegar ali de uma outra forma modelada e você vai sentir essa tranquilidade quando você se coloca a fazer dessa forma. E isso vai levar você cada vez mais a resultados. E esses resultados que você vai colocando é exatamente a frequência que você sintonizou. E qual é essa frequência que você sintonizou? É a repetição do que você está fazendo. E essa repetição do que você está fazendo se chama em velocidade. Começa a gerar uma velocidade que você começou a colocar aquela repetição.
Então, tudo isso é uma energia. Você é a energia de tudo aquilo que está sendo projetado, modelado na sua vida humana, no seu programa, na sua história, no seu universo. Certo? Então, o que acontece? Na história dela, o que acontece ali é exatamente isso. Ela sempre está se colocando a resolver as situações da melhor forma. Ela está colocando. Igual ela relatou, André, eu me coloco. Só que o inconsciente começa a trazer para ela algo automático que ela já vem aprendendo desde o momento que ela estava ali na barriga da mamãe dela e aquilo foi validando, tá? E isso tudo é que está fazendo com que aquilo que ela começa a colocar foco, ela começa a colocar foco em uma situação, só que o automático dela, que é imensa energia e vai tranquilamente. Por que vai tranquilamente? Porque ele aprendeu, é automático, é fácil, né? Então, quando ela começa a aprender, não é automático, ela tem que sempre estar consciente. E cada vez mais que ela repetir, aquilo vai criando uma velocidade e a tua caixa, teu inconsciente, vai entendendo que aquilo faz parte da sua história para ser projetada. Então, tudo que você colocar velocidade, você vai projetar, você vai começar a validar na sua vida. Então, quando ela coloca, eu sempre tenho que resolver, mas ela põe numa posição do quê? Ela põe na posição de desespero. Ela começa a ver a energia desespero que ela tem e essa energia ela quer ver no marido. Ela quer ver a casa dela todos da forma que ela é, porque ela quer ver o espelho. E como ela vê o marido na tranquilidade, ela está validando o desespero. Por quê? Ela sente o desespero. Para ela sentir mais desespero, esse desespero tem que validar. E aí a situação é, vamos modelar a energia de tudo, e tudo está sendo conectado e validando, porque o marido tem que mostrar aquela tranquilidade e paz para ela se desesperar. Porque esse é o programa dela. Desespero, ansiedade, eu quero logo, eu quero resolver. Então começa a tampar a visão dos resultados. Então ali naquele momento ela vai validar essa visão sobre o marido. E o que acontece? Qual é a visão que ela poderia fazer dessa história, né? E ela falando que as filhas, no caso das filhas ali, as filhas estavam... tem coisas que as filhas não contam para ela, só que depois ela descobre. E isso também tem que validar para ela. A todo lado que ela vai se envolver na vida profissional, é que ela não mencionou a vida profissional, mas tem alguns pontos que eu sei também. Mas hoje ela já vem modelando da melhor forma essa história, né? Ela começou a compreender essa forma que eu estou passando para vocês. Então, o que acontece? Com as filhas, ela começou a entender, tá? Que por que as filhas acontece isso com as filhas? Porque tem que validar para ela a tal ansiedade, o tal desespero que tampa todas as saídas, né? Tampa toda a forma de mundo dela, de resultado. Que ela tem todas as possibilidades em modelar o melhor resultado, os melhores resultados. O que acontece que essa energia desespero tampa essas possibilidades que ela pode se conectar. Então, as filhas também têm que validar na vida dela, porque o foco é ali o lar dela, é a casa dela. Então, aonde ela está, tem que validar o mundo dela, a história dela, a vida dela, né? Validar a vida, programa. Então, toda vez que vocês escutarem eu falar vida, programa, é a mesma energia, só muda o nome, tá bom? Então, o que acontece? Aí as filhas acabam não se aproximando da mãe e não contando, e isso valida para ela, para a mãe. Minhas filhas não me contam, não conversam comigo, e aí ela vai começar a sentir mais desespero, porque o que as minhas filhas estão fazendo? O que elas estão fazendo? E isso cada vez vai aumentando mais e mais. E isso, as filhas começam a validar para si, mãe, você se importa, né, a visão das filhas em falar para a mãe, com a minha irmã mais nova. E ela começa, Andréia, isso me incomoda, porque eu gosto das minhas filhas, mas aí eu falei assim,
ver da melhor forma, né? Ter compreensão com as suas filhas, estão vendo isso porque é a mais nova, é uma programação que você pode nesse momento agora ter mais tempo para a sua filha do que quando as outras duas nasceram, né? São 3 ali quando as outras duas nasceram, né? E esse momento você tem de uma forma mais disponível para dando atenção, né? Tudo isso vai acontecendo automático. E aí quando você tem essa compreensão sobre a sua realidade e você naturalmente vai vivendo essas conexões, você vai impactando, né, a sua forma com as pessoas. Elas vão observando. Por quê? Porque é uma hipnose. A pessoa olha você e começa a ver a forma que você está, a tonalidade de voz, a forma que você começou a agir dentro da tua casa, as coisas que você vem fazendo. Então isso é com repetição, não é de um dia para o outro. Então o que acontece? Ver todas as situações da melhor forma. Quando ela vê o marido ali no sofá, ela pode fazer a melhor forma. Certo? Então assim, qual é a minha visão nessa história? Minha visão nessa história é comigo, tá? A minha visão, eu lendo uma história dessa. Eu, Andréia, compreendo toda situação que essa pessoa me passa, em contar toda a história dela, todo esse programa da vida dela. E esse programa da vida dela tem um olhar da melhor forma, tem uma forma a pulsar da melhor forma. Eu, Andréia, vejo nessa história que aquela pessoa, ela viveu uma situação de responsabilidade. Ela aprendeu que ela é responsável com qualquer situação, com qualquer coisa. Ela tem que se colocar responsável a estar resolvendo as situações, seja da forma que for. Essa responsabilidade sempre surgiu na vida dela e foi se modelando a cada situação que ela foi vivendo. E isso tudo começa esse programa com medo, tristeza, falta. E tudo isso foi se conectando a esse programa, foi validando o medo, o fracasso, a falta. Porque a minha visão é que tem falta em relação a alguns pontos da vida dela. E eu, Andréia, falo assim, até porque eu sei dos pontos que ela já me contou em outros momentos. Então, quando eu vejo que a pessoa tem o desespero em resolver as situações e assume, tudo sou eu, mas ela não fala de uma forma, eu resolvo da melhor forma qualquer situação que eu vou me conectando. Por quê? Porque você não resolve tudo. Você não vai resolver tudo. Você sempre está se colocando a resolver as melhores situações, momento a momento. Você está resolvendo momento a momento todas as situações na sua vida. Você é o tudo. Você é o tudo que vai tendo os seus resultados. Você vai chegando aos seus resultados. E você vai colocando esses resultados na sua vida porque você começa a ter compreensão as situações que você viveu, assumindo isso como seu, mas não como uma dor. Assumir isso que você aprendeu a ser assim. Você aprendeu em um momento a ter dor, você aprendeu a ter fraqueza, você aprendeu a ter ansiedade, que a ansiedade, a minha visão, é várias situações que colocaram para que você possa ali naquele momento sentir desespero, eu quero agora, eu não tenho, eu quero, essas palavras. Então, quando você tem essa visão de modelar situações que você viveu, da melhor forma, aquela situação aconteceu. Aquela situação está no seu agora. Então, mude o seu agora aquela situação. Veja que você tem a aprender com aquela situação, que aquela situação na sua vida veio para você aprender. E você tem que esvaziar o copo para aprender.
Porque se você vai ter a sua visão sobre a sua vida com o seu copo cheio, com o seu programa atual agora, você vai olhar de uma forma que você não vê como ter gratidão. Você não vê resultados, porque você não está esvaziando o copo. Esvaziar o copo é exatamente assim. Eu tenho todo esse conhecimento, eu entendo isso, eu entendo aquilo. Então eu entendo todas essas situações. E por que que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque você não esvaziou o copo. Você está dizendo assim, eu sei tudo. Sou eu que resolvo, sou eu que faço isso. Então se permita a esvaziar o copo e aprender novamente. Aprender a ter uma outra visão sobre essas situações. Então, colocando a posição em ver o seu marido ali no sofá, olha da melhor forma o teu marido. Ele tem uma programação, ele tem uma vida, ele aprendeu a ser uma pessoa com a família dele, com as pessoas que estavam com ele. E ele foi validando com repetição e repetição, assim como você também. Você ali naquele momento estava aprendendo com quem você morava, com a sua família, seja com quem for. Você foi momento a momento aprendendo as situações e foi ali modelando o que é a sua verdade e o que é as coisas erradas para você. Porque as coisas erradas para você, as coisas certas para você, não é o certo na visão de uma outra pessoa. Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que tem situações que a pessoa tem uma visão positiva sobre aquilo, a outra não. Então, cada um aprendeu diferente sobre tudo isso. Cada um foi aprendendo diferente. O diferente é aquilo que você não conhece, é aquilo que o teu inconsciente não entende, né? Então nós colocamos essa colocação de diferente, mas só que na realidade tudo é uma grande energia que modela ali com a programação que você foi aprendendo. E esse programa ele é importante, porque faz com que o nosso coração pulse e faça essa conexão com outras pessoas para aprender cada vez mais e mais. Então veja como é harmônico as situações que trouxe dor para você. Porque se você não sentisse dor, poderia ser que você não fosse se conectar a pulsar, ter uma outra visão e estar cada vez mais e mais aprendendo o que você vem aprendendo no momento agora. Então, sempre olha toda a situação da melhor forma. Qual a história que eu posso fazer isso? Sai da história e olha a história. Para você colocar uma grande história, ressignificar, mudar. Aquela história existe, ela tá ali, ela vive em você, aquela história, mas muda toda aquela informação da história. Então a visão que você pode ter sobre o seu marido é que ele tem uma programação e você compreende que você está com ele, você se conectou com ele, você está nesse momento aprendendo cada vez mais e mais. Que tranquilidade é a melhor forma que você pode estar você no momento para poder resolver as situações com harmonia dentro do seu lar. Dentro da harmonia do seu lar, do seu pilar família. Então veja como um espelho dizendo para você, sinta tranquilidade para que os pensamentos, a forma vai se conectando da melhor forma. E não veja que tem que entrar no desespero, porque não é necessário entrar em um desespero. Não veja as situações com a energia desespero, porque o desespero, ele está mostrando para você o quê? Que você está naquele momento tampando a sua visão para não ver os resultados, para não ver a saída, para não ver o caminho dos resultados que você pode chegar. Então, tenha uma história para olhar para o teu marido no sofá, tenha uma história em se colocar, em resolver as situações da melhor forma. Não sempre tudo sou eu que tenho que resolver. Sempre sou eu que tenho que resolver. Coloca uma história que o teu coração pulse uma realidade da melhor forma em falar. Cada vez mais e mais eu sinto a tranquilidade em meu coração em saber que eu estou aprendendo mais e mais a me conectar aos resultados para melhor
da minha família, melhor do meu trabalho. Então, a forma que você vai colocar essa história tem que sentir no teu coração. A melhor forma é você sentir em seu coração e ele vai pulsar e você naturalmente vai colocar essa história. E essas histórias vão começar a surgir. E essas histórias vai se conectar aos resultados. Então, tenha a visão, a melhor forma com você. Cada vez mais e mais eu posso sentir essa tranquilidade dentro de mim. Essa tranquilidade que eu vejo no meu marido é para que eu possa sentir tranquilidade. E eu sou imensamente grata em ver essa situação em meu marido, que ele está tranquilo, para assim que eu possa resolver esses grandes resultados que está se conectando à minha vida. As minhas filhas, eu agradeço o momento que elas estão presentes na minha vida. Eu sou grata porque elas estão aqui. Eu sou grata porque elas me mostram de uma forma que eu posso ter uma outra visão sobre elas. Se elas estão enxergando que eu estou dando mais atenção à mais nova, eu posso cada vez mais e mais também dar atenção para elas, porque elas são parte da minha realidade. E assim você vai modelando essa história, a sua vida, sentindo a sua história. O que eu estou colocando aqui são exemplos, tá? Sempre é exemplo. É um exemplo que eu estou colocando com o meu coração, sentindo com a forma que eu venho vivendo. Então eu me coloco a sentir tudo isso. Se coloque a sentir essas histórias na sua vida da melhor forma. Porque assim, ela colocou relatando um pedaço da história dela. Eu sei a história dela toda, né? Algumas situações que ela já me passou. Toda não tem como eu saber, né? Porque às vezes nem ela mesma sabe, porque assim, a nossa vida ela é escaneada a poeira, tá? Só que tem pontos que ali, como não foi impacto, não tem a lembrança. Mas sempre tem uma situação que nós estamos vivendo, que está em repetição, que aquilo faz parte ali de uma forma que aprendemos ali desde criança, tá? Tudo é escaneado na nossa vida. Só que o inconsciente guarda todo esse registro e o nosso consciente, ele é como uma nuvem que passa, né? Ele tá ali realmente para, oi, será? Por quê? Porque é de uma forma compreensiva que nós temos toda essa função humana, né, do inconsciente, do consciente, porque ele sempre vai mostrar a forma de proteger. Mas isso não tem aqui dentro registrado. Então, como que você está pensando isso se aqui não tem isso registrado? Ele sempre vai mostrar um será, um porquê. Por quê? Porque ele quer proteger você, né? O seu consciente, o fator crítico que você tem de olhar e criticar, começar a falar os porquê, será, não vai, ele quer proteger você na realidade. Então até isso você tem a fazer uma grande história dizendo, permissão, porque agora eu estou no controle em colocar a melhor história para registrar mais e mais na minha programação, na minha vida, seja como você vai modelar essa história. Quando você conta uma história, você sente com o teu coração, não é somente contar uma história. Quando você conta, sinta em seu termômetro, que eu digo que é um termômetro humano, que é o coração, sinta como que ele pulsa essa história. Ele sente uma história agradável, ele sente uma história agradável, ele sente uma história que tem essa conexão realmente para se modelar, sente essa integridade com você. Então é uma pequena história que você pode estar contando no WhatsApp, lá no Facebook, seja a rede social que for, seja com seus amigos, seja a forma que for, que você está colocando a forma em falar ou pensar ou em escrever uma parte da sua história, ali tem uma grande energia que está pulsando e cada vez mais isso vai validando. Então, inicia a modelar essas histórias. Pega o seu WhatsApp, veja o que você vem conversando no grupo, o que você vem interagindo e observe palavra por palavra e ressignifica a forma que você está conversando ali. Ah, eu estou com dor. Ah, eu estou com dívidas, não sei o que fazer. Veja a forma da energia que você vem conversando. Porque se você começa a dar atenção
foco a essas situações que você vem falando, vem pensando, vem escrevendo, vem interagindo na sua realidade, é mais dessas situações que vai se modelando na tua vida. Se você está interagindo cada vez mais e mais em ter conhecimentos e ter uma visão de amor, de compreensão, de gratidão, de perdão com todas as situações, uma liberação de energia, entender, compreender tudo, cada vez mais e mais você se coloca a esse entendimento, essa história cada vez mais e mais vai validando para você. Então é isso que você vai se colocando em modelar a sua história. Essa é a minha visão, é a visão da Andreia com o método hipnoprogramação. Então é a minha visão em olhar uma parte dessa história. A minha visão não significa que é uma verdade final para a sua realidade, mas sim você pode pegar o seu filtro, absorver e modelar da melhor forma. Você é a massinha que modela a sua forma, com a sua energia, porque você que é o poder da sua realidade. Certo? Então é uma forma que eu coloco aqui uma história, fui interagindo com a história, né? Fui falando sobre a história, não simplesmente contei a história, depois ressignifiquei, mas fui interagindo com todo o conteúdo dessa energia e a melhor forma do meu momento agora que eu me conecto e mais vou me conectar da melhor forma em ter uma visão sobre todas as histórias que vão aparecendo, né? Vai se conectando a minha projeção humana, porque eu aceito que eu estou projetando tudo na minha realidade. E isso significa para cada vez mais e mais eu ter um olhar de gratidão, de amor, de perdão e compreensão. Beijos, amores, e vamos para a próxima história em um outro momento que eu vou estar aqui postando para vocês. E você que deseja que eu ressignifique uma forma da sua história, envia para o nosso e-mail do hipnoprogramacão, porque, né, que não tem a cedilha. Então, você coloca ali a sua parte de história, o que mais está focando dentro de você, que eu, com a minha visão humana, vou colocar a minha forma de ver toda a situação, tá? E você usando o seu filtro. Beijo no teu coração. Beijo, beijo.